Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Meu irmão, minha irmã, acolhendo o Evangelho de Nosso Senhor, capítulo 10, versículos do 13 ao 16, encontramos hoje palavras difíceis de Jesus dirigidas às cidades de Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Ai de vós! Este relato, este texto de hoje se situa após Jesus dar as primeiras recomendações e enviar os discípulos, os 72 discípulos, e antes da chegada dos discípulos, da missão. E estas palavras norteiam toda a ação e a missão da Igreja, que se radica no profetismo que Jesus evoca com estas palavras. Ai de vós, fazendo recordar-nos muitos outros profetas do Antigo Testamento que também se utilizaram deste tom de denúncia para provocar mudança, conversão, reação por parte dos seus ouvintes, a fim de que acolhessem a palavra do Senhor. É nesta perspectiva que Jesus, com suas palavras, evoca praticamente o julgamento, dirigido não numa perspectiva histórica, mas escatológica, ou seja, mais profunda, que se orienta para as últimas realidades. Uma ruína que ameaça estas cidades não só do ponto de vista material, mas, sobretudo, espiritual, e que pode até ser definitiva. E qual o motivo para estas palavras duras de Jesus? O fechamento destas cidades que não acolheram a missão de Jesus. A recusa por parte daqueles corações que se fecharam à ação da palavra de Deus. E mais, porque não creram em Jesus, nas suas palavras e nos sinais que ele realizou. Urge em nosso tempo fazer grande discernimento, para não cairmos também nesta mesma cegueira espiritual que caíram estes que moravam nestas cidades, conviviam tão proximamente com Jesus como os habitantes de Cafarnaum, mas, no entanto, não fizeram desabrochar a verdadeira fé em seus corações. Vivemos tempos de muitos radicalismos, tempos de intolerância, de intransigência, de desrespeito, falta de diálogo, falta de caridade nas palavras, no tratamento entre as pessoas, na nossa vida cristã, na nossa convivência com as pessoas. Que esta palavra de Jesus possa tocar lá no íntimo de nossos corações, fazendo-nos perceber que só estaremos em comunhão com Cristo, com a sua Igreja, com a sua palavra, se de fato nos mantivermos unidos na profissão da mesma e única fé. Se também estivermos profundamente unidos na celebração dos sacramentos da Igreja, que nós recebemos como grande presente de Cristo e que reforçam ainda mais os vínculos de unidade e comunhão entre os fiéis na Igreja. E além da fé e dos sacramentos, a disciplina
na igreja, a comunhão hierárquica na igreja entre todos os fiéis, entre os ministros ordenados e os leigos, a fim de que todos possamos nos unir mais para levar adiante a proposta e a missão que Jesus também confiou a cada um de nós. E que nós não sejamos merecedores destas palavras duras de repreensão de Jesus neste Evangelho. Que possamos agradecer ao Senhor não só o dom da fé, mas a igreja, que é o lugar da verdadeira proclamação da fé. Há muitos cristãos que hoje tão pouco se interessam e se importam com a igreja e a participação na comunidade, a participação eclesial. Acham que basta uma linha direta com Deus, que ouve, que conhece e que faz tudo, não precisamos dos outros. Cristo quis precisar de nós, como quis precisar daqueles a quem Ele enviou para anunciar e testemunhar a sua palavra. De nossa parte, que haja docilidade, acolhimento, prudência e caridade em nossas palavras e em nossas ações.